Olá, querido, olá, querida. Nesta manhã eu quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita satisfação, nós estamos aqui mais uma manhã, mais um domingo da Escola Bíblica Dominical, para levar até você o ensino da palavra do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em nossa congregação, para dessa feita darmos início ao terceiro trimestre da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E eu quero dizer aos irmãos da alegria que temos em poder fazer parte dessa maravilhosa obra de literatura que é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós estaremos estudando um assunto muito pertinente ao momento em que estamos vivendo. O tema da revista que nós vamos estudar na classe dos adultos: transformando as adversidades em cenário de vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerra e angústia. Eu quero louvar a Deus pela palavra do comentarista, que nada mais é o nosso Bispo Abner Ferreira. Bispo Abner Ferreira, que é o escritor dessa revista maravilhosa, que veio justamente nesse momento oportuno em que estamos vivendo e enfrentando crises, adversidade, guerra, uma porção de coisa, e essa revista vem nos trazer princípios bíblicos de como os nossos heróis da fé do passado passaram e enfrentaram e foram vitoriosos. Eu quero fazer menção, quero fazer notório aqui a palavra do nosso comentarista, que diz assim: a humanidade tem atravessado períodos adversos recentemente. A crise da pandemia assolou as nações, despedaçou a economia e, como uma onda avassaladora, afligiu as diversas classes sociais. A palavra de Deus relata muitos momentos nos quais o povo de Israel vivenciou grandes adversidades em várias vertentes de sua caminhada. Como cristão, devemos enfrentar as crises sem sucumbir diante dela. É sobre esse tema que nos debruçamos nesse trimestre, a fim de conhecermos de perto importantes princípios para aquele que deseja ser vitorioso diante de tantos obstáculos. Aproveitar a oportunidade a fim de prosseguir diante de um crescimento saudável, fortificado e enraizado na palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza em todo o tempo para a glória de Deus Pai. Está aí a palavra do nosso comentarista, muito importante para esse momento. Então, eu te convido a não perder nenhuma aula sequer da nossa Escola Bíblica Dominical, que com certeza estará falando, estará nos trazendo à memória relatos bíblicos de homens e de mulheres que também experimentaram períodos tenebrosos, que também experimentaram os períodos turbulentos, mas contudo foram guiados, foram movidos pela fé e sem dúvida foram grandemente abençoados por Deus. Amém? Sem mais, eu quero levar a Deus uma palavra de oração para nós continuarmos aqui na dependência do Espírito Santo. Convide a sua família, porque a Escola Bíblica Dominical está entrando aí no ar
através da nossa plataforma Facebook e chegando até você para te edificar e te ajudar a estar firme e constante na presença do Senhor. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, eu quero pedir a tua bênção nesse momento, porque hoje, dia 5 de julho, nós estamos aqui por bondade e por misericórdia, iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu quero que esse trimestre, ó Pai, como sempre nos outros, o Senhor possa nos enriquecer no conhecimento, que o Senhor possa nos frutificar, que o Senhor possa ser glorificado na nossa vida e que nós venhamos exercer a nossa fé, a nossa obediência e nos conduzir pelo caminho da sua palavra. Nos ajude aos professores que ao longo dessas 3 lições estarão mencionando que todos eles sejam alcançados e abençoados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. É a nossa oração que fazemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém? É muito importante que os irmãos compartilhem e que os irmãos interagem com a gente. É um assunto muito profundo, é um assunto muito atual, então nós teremos o maior prazer que os irmãos interajam com a gente, fazendo a sua pergunta, fazendo o seu questionamento e também compartilhando essa live para que ela possa chegar ao maior número de pessoas possível. Dito isso, vamos para a nossa lição propriamente dita. A lição de número 1, nós vamos trazer o tema prosperando em meio à crise. Mas antes que nós entramos na nossa lição, vamos com uma bela canção, um hino da nossa harpa cristã e logo nós voltamos.
Glórias a Deus. Está aí uma bela canção do nosso Inário Cristã, número 305, que foi entoado nesta manhã. Vamos para a nossa lição de número 1, a primeira aula, primeira lição, hoje dia 5 de julho. Nós vamos estudar o tema Prosperando em meio à crise. Esse tema ele é um tanto quanto emblemático. Será que é possível prosperar em meio às crises? Fique com a gente até o final e você vai tirar as suas conclusões. Eu quero fazer menção também do nosso texto áureo, que diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26 e o verso 2. A nossa verdade aplicada, ela diz assim: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Nós temos nessa manhã 3 principais objetivos para serem atingidos, para serem alcançados. O primeiro é destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. Ponto. Apresentar a importância da obediência do cristão. E por último, mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Então são esses 3 principais objetivos que serão trabalhados nessa noite pelo professor e com certeza nos trará esclarecimento em tudo. Amados, nós queremos fazer menção do texto de referência que está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no seu capítulo 26, e o verso de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, nesta hora, e você pode me acompanhar aí na sua casa com a sua Bíblia. Diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Amimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como a estrela do céu, e darei a tua semente a todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Nós queremos nesse momento também dirigir a Deus a nossa palavra de oração. E o motivo especial de oração nesta manhã é: ore para que em tempos de crise a bênção do Senhor esteja sobre nós. Façamos isso, oremos nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nós bem sabemos que mesmo em tempos de crise, se as suas bênçãos estiverem sobre nós, nós não vamos temer mal algum. É por isso que nós pedimos nessa oração que o Senhor continue conosco, porque o Senhor é fiel para estar conosco. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O importante entre tudo é ter a companhia, é ter a bênção do Senhor
e com certeza nós sairemos vitoriosos e abençoados. É assim que oramos nessa hora, é assim que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixe o seu glória aí nos comentários, participe dessa lição como se você estivesse no santuário. Amém? Com Bíblia na mão, revista na mão, e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Meus irmãos, já tomei tempo demais, nós vamos entrar aqui na nossa revista, e eu quero convidar nesta manhã o pastor Tiago, que vai estar falando, lecionando para nós a lição de número 1, que é prosperando em meio à crise. Tá bom? E eu quero já mandar saudação aos irmãos que está online, está aí nos acompanhando nesse momento de aprendizado. É muito importante você estar ligadinho para ser reiterado com a palavra do Senhor Jesus. O que faz um crente acordar de manhã, num domingo, uma manhã um tanto quanto fria, gelada, embora nós tivéssemos dias mais frios, mas o que faz um crente acordar de manhã, senão a obediência e a fé que ele tem em Deus? Não é simplesmente um rito, não é simplesmente para se aparecer, não. Sobretudo é a fé e a obediência que você tem em Deus, que faz com que você esteja aí acordado, com a Bíblia na mão, com a revista na mão, para aprender a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nesta manhã seremos grandemente abençoados. O assunto é propício, o assunto é pertinente a exatamente o momento, o cenário em que estamos vivendo. Com certeza seremos reiterados e abençoados pelo Senhor nesse momento, tá bom? Quero convidar o pastor Tiago, que vai estar lecionando, nós estaremos aqui auxiliando o servo de Deus nessa primeira revista da Escola Bíblica Dominical. Pastor Tiago, está com o senhor a palavra. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo também nesta manhã. Agradecer a Deus por esta oportunidade de podermos juntos estar na presença do Senhor para aprender a palavra de Deus, né? Pastor Noel já deu início aqui a essa aula e, como disse o pastor Noel, estamos iniciando, né, mais um ciclo de estudos da palavra de Deus. Desta feita, o terceiro trimestre já do ano de 2020, né? O tempo passou e nós estamos ainda, né, fazendo as nossas lives devido à crise que estamos vivendo. Mas o assunto que nós iremos tratar nesta manhã é muito propício, é muito importante e fala inclusive a respeito do que nós estamos passando, da situação em que nós estamos vivendo. Então eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para que junto nós possamos meditar da palavra de Deus, para que junto nós possamos aprender um pouquinho, né, como prosperar em meio às crises, como vencer no meio da crise. Então é uma situação complicada, né, irmãos? Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós vemos aqui nesta lição que tanto Abraão como Isaac, eles passaram também por momentos de crise e foram vencedores, foram prósperos, foram abençoados, né? Então, nós queremos aprender nesta manhã, iremos aprender os objetivos, que é destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. Um dos objetivos, o segundo objetivo é apresentar a importância da obediência do cristão, obedecer ao Senhor em meio à crise e mostrar que na hora da crise Deus sempre nos ampara. Ele é aquele que não nos deixa só, Ele é aquele que nos auxilia. Então, é muito importante nós estarmos na presença do Senhor no meio da crise. Embora não seja fácil, irmãos. Eu sempre digo que no meio da crise, e isso é comprovado, a nossa capacidade de analisar os fatos, de pensar, de gerir a situação se torna mais difícil, a nossa mente fica conturbada, a nossa mente fica confusa,
Mas a palavra do Senhor nos dá alternativa, irmãos, para que junto nós possamos, mesmo no meio da crise, sermos vencedores. Mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio dos problemas, nós sermos vencedor. Amém? E que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ser vencedores, prósperos em meio à crise. Neste momento eu quero já aproveitar aqui, antes de entrar no assunto da lição, agradecer aos irmãos que estão conosco nesta manhã, né, já participando online, né, nossa irmã Cibele, que sempre participa com a gente, irmã Aparecida, está dando glória, né? Pastor está online também com a gente. Enfim, todos os irmãos que estão aí assistindo com a gente, participando, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar uma manhã de vitória. E nós queremos já entrar na lição nesta manhã, e a introdução nos diz assim, que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaac prosperou. A crise não pode dominá-lo, pois a bênção do Senhor estará sobre ele, ou estará sobre ele. Então, irmãos, nós vemos que mesmo em meio à crise, Isaac prosperou. Mesmo em momentos difíceis, né, em momentos de escassez, de falta de pão, de falta de alimento, Isaac e Abraão também prosperou. Nós vamos estudar aqui nesta manhã, e inclusive no tópico 1, nós vamos abordar a situação de Abraão, e o autor da lição, o pastor Abner, faz questão de frisar a vida de Abraão também, nos mostrando aqui alguns exemplos, alguns exemplos que ele nos mostra, mesmo na vida de Abraão e também na vida de Isaac, que é interessante nós frisarmos nesta manhã. Mas vamos entrar aqui no tópico 1, irmãos. O tópico 1 diz assim, a pedagogia de Deus. Né? Eu achei interessante quando eu vi esse subtítulo aqui, a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus, ela é diferente da do homem. A pedagogia de Deus, ou seja, o método de ensino. O que é pedagogia? O método de ensino, a forma de aprendizado. Qual o método que eu vou usar para o aprendizado, para que eu possa tirar lição de alguma coisa. E me chamou a atenção que a pedagogia de Deus, o método de ensino de Deus, não é como o do homem. E às vezes fica difícil de nós entendermos. O método de ensino de Deus, às vezes o homem olha o olhar humano, a ótica humana, fica difícil de entender. Meu Deus, o que está acontecendo? Você não compreende, você às vezes não tem paciência, nós não temos paciência de esperar a forma que Deus vai trabalhar. Sabe por quê, irmão? Nós temos um olhar simplesmente físico. Eu sempre digo isso, nós não temos o poder da presciência. Nós não conseguimos analisar ou ver o que vai acontecer no futuro. Por que a pedagogia de Deus é diferente? Porque ele tem a presciência. Ele sabe tudo o que vai acontecer já. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. O dia da sua vitória, o dia da sua bênção. Mas nós não sabemos e nós ficamos preocupados. Nós ficamos perturbados às vezes. Meu Deus, não passa a situação, está difícil, a crise está complicada. Ei, mas Deus está trabalhando, porque a pedagogia dele é diferente da do homem. A ótica de Deus é diferente. Ele é espírito, nós somos carne. A visão dele é diferente. Então a pedagogia de Deus, ela é diferente. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Primeiro, como a descendência de Abraão seria como a estrela do céu? Deus promete a Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Primeiro, Sarai, a princípio, né, depois Sara, era estéril, não podia ter filho. Como assim? Como ter uma descendência como as estrelas do céu, que são muitas, se a sua esposa era estéril? Detalhe, quando ele recebe a promessa, ele também já era idoso. E Sara também. Aproximadamente 80 anos de idade. Espera aí. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha da nossa forma. Deus trabalha da forma dele. Ele trabalha no impossível. Porque aquilo que é possível nós fazemos. Mas o impossível é Deus que faz. Então na hora que nós não conseguimos, aí Deus vai trabalhar, Deus vai entrar com providência. É preciso fé para crer que um idoso com
com o agravante da esterilidade da sua esposa, podia gerar filho. Aleluia. Como? Como um idoso, tendo uma esposa estéril, poderia gerar filhos? Só Deus. Só Deus. Primeiro, já tinha passado, como diz a Bíblia, os costumes das mulheres. Sara já tinha entrado na menopausa já fazia tempo. Já não tinha mais condições de ter filhos. E Abraão, já velho, provavelmente sem condições de gerar um filho, né? Mas Deus é poderoso, Ele trabalha em meio às crises. Então a pedagogia de Deus é diferente. Aleluia. Então, como resposta divina a Abraão, com 100 anos, quando a resposta veio, e Sara com 90 anos, foram pais de um menino por nome Isaque. Então, irmãos, para Deus não tem impossível, porque a pedagogia de Deus é diferente. Ele não trabalha como o homem trabalha. Ele tem os seus métodos, e quem somos nós para questionar? Quem somos nós para querer entender o trabalhar de Deus? Pois o trabalhar dele é diferente. Aleluia. Aí nós vemos aqui no tópico 1.1, Deus sempre proverá recursos. Irmãos, Deus sempre proverá. Se nós confiarmos nele, Deus sempre proverá o recurso. O Senhor ordena a Abraão que vá à terra de Moriá e lhe ofereça em sacrifício seu filho Isaque. Um pedido complicado. Deus faz um pedido para Abraão para que oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício. Era o seu único filho, era o filho da promessa. Era o filho que Deus havia prometido para ele, tinha vindo na velhice, era o único filho, de onde surgiria a descendência. Provavelmente a mente de Abraão ficou confusa. Provavelmente a mente de Abraão ficou conturbada. Espera aí, Deus, o Senhor me dá um único filho. Eu não esperava. Ele veio. Na velhice, que pode ser a minha descendência. E agora, o Senhor pede esse filho em sacrifício. Primeiro que não era normal. Mas o interessante, irmãos, é a confiança de Abraão. O interessante aqui nesse texto é que Abraão confiava. Abraão cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado a ele. Ele foi para cumprir. Embora fosse o seu único filho, ele sabia que era o único filho que poderia dar descendência para ele. Mas ele foi. Ele foi para cumprir aquilo que Deus havia determinado para ele. Abraão não recusou, aleluia, aquilo que o Senhor havia pedido para ele, porque Abraão confiava no Senhor. Abraão sabia que Deus era poderoso para prover um cordeiro, que Deus era poderoso para suprir as necessidades, porque ele já tinha vivido isso. Aleluia, ele confiava no Senhor. O subsídio da lição diz assim, segundo Gordon List, sobre este momento histórico, no capítulo 22 de Gênesis, é narrado a história do momento mais notável de Abraão. Contudo, não podemos esquecer que também foi a ocasião de maior honra para Isaque. Abraão não poderia ter desempenhado aquele supremo ato de obediência sem a total cooperação do filho Isaque. Interessante isso aqui, eu achei interessante porque realmente Isaque já era moço. Se Isaque também não fosse obediente e cumprisse aquilo que o seu pai tinha falado para ele, que Deus havia determinado, Abraão não poderia cumprir aquilo que Deus tinha mandado para ele. Mas Isaque também foi obediente. Provavelmente estranhou, né? Quando chega lá no Monte Moriá e é amarrado para ser colocado sobre o altar, Isaque com certeza deve ter estranhado muito essa situação, mas era obediente, obedeceu. Então, se não há cooperação de Isaque aqui com sua obediência, Abraão também não poderia fazer aquilo que o Senhor havia determinado. Claro que crendo, Abraão cria, como sempre digo e os pregadores dizem, que mesmo no meio das cinzas, Deus poderia ressuscitar Isaque. Porque era o filho da promessa, era o filho que Deus havia prometido para ele, porque Deus não iria deixar de cumprir com a sua palavra.
com as suas promessas. Então Isaac aqui teve também um papel muito importante, e fica para nós, né, e para os nossos filhos aqui o exemplo de obediência, de filho obediente, que precisa obedecer aos seus pais, que precisa também obedecer a Deus. Amém? Aleluia. Eu voltei aqui, pastor Tiago, eu estou ouvindo o senhor. O resultado só foi benéfico por causa, sim, como o senhor já bem colocou, da obediência de Isaac. Quantos anos Isaac tinha? Aproximadamente 17 anos? 17 anos, né? Agora, pensa comigo, irmã Fátima e irmãos. 17 anos, aproximadamente. Né? Um jovem com vigor. Ele poderia, sim, falar, eu vou ser amarrado, porque eles sabiam, embora antes eles eram pagãos, eles sabiam que o sacrifício demandaria o quê? Colocar o animal, degolar, cortar a parte superior, inferior, abrir o peito, tirar as vísceras, lavar com água, colocar no tronco e apanhar fogo. Então, a parte de Isaac foi fundamental no êxito final, porque ele poderia correr. Poderia. Sendo jovem, Abraão tinha quantos anos? 80, 90, não, 100 anos. Mais de 100 anos já, né? Ele não ia dar conta de segurar o garoto. Uhum. Ele não ia dar conta de ficar com o garoto. Então falou, eu vou correr. Mas a obediência de Isaac foi que também teve isso. Não foi só de Abraão, também de Isaac. Tanto é que quando Deus se apresenta, pastor Tiago, eu encerro a minha fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e também de Jacó. Sim. Não só de Abraão. Deus sempre se apresenta dessa forma. Amém, né? Graças a Deus pela contribuição. E só mais um detalhe. Sim? Só mais um detalhe. Você está no tópico 1 ainda? Eu não lembro. É tópico 1 ainda. A introdução eu achei muito importante, que diz assim, ó, o finalzinho. A crise não pôde dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Essa fala aqui da introdução, ela vai se aplicar ao todo da revista. Sim. Ao todo da lição de hoje. Você pode estar no meio da crise. Agora, quem vai te dominar? A crise ou a bênção do Senhor? Agora, se a crise te dominá-lo, meu amigo, você vai ser dominado por ela e você não vai ver nenhuma ação, nenhuma saída. Agora, se a bênção do Senhor estiver sobre você, a crise não consegue te dominá-lo. E quando a crise não nos domina, nós tomamos atitude proente, diante, a atitude certa que vai falar no decorrer da lição. Sim. Obrigado, pastor Noel, pela participação. Mas é muito interessante, amém. Pastor Noel está aqui auxiliando também na entrega dos itens da Santa Ceia. Logo à noite nós estaremos com a nossa Santa Ceia, né? Como não podemos fazer o culto presencial, então nós estamos distribuindo os kits com os itens da Santa Ceia. E logo após, o pastor Noel estará fazendo aqui mais participação também nesta aula. Mas vamos em frente. Muito interessante, né, irmãos? A obediência de Isaac também teve um peso muito grande na decisão de Abraão, né? Mas o 1.2 diz assim: fé em meio à dor. Abraão tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que os aguardava. Como eu disse aqui, Abraão tinha esperança, mesmo em meio ao caos. São os momentos de crise que a fé faz diferença nas atitudes tomadas. São nos momentos de crise que a fé faz diferença nas atitudes tomadas. Irmãos, eu digo uma coisa. Resolver problema, quando está tudo bem, fica fácil. Fica mais cômodo, mais tranquilo. Quando estamos tudo bem, a situação está boa, o caixa está bom, a despensa está cheia, tudo está caminhando muito bem, a família está caminhando bem, fica mais fácil tomar decisão. Como eu disse no início, a nossa mente consegue pensar, analisar, mas como tomar decisões em meio à crise? Nesse momento complicado,
onde fica tudo conturbado, a nossa mente fica nebulada, fica difícil de entender o que está acontecendo, só com a ajuda do Senhor. Como ter fé em meio à dor? Quando o filho está lá num leito de hospital, como no momento em que nós estamos vivendo, quando tem um ente querido lá, acometido pelo Covid, e aí entra o desespero. Como ter fé em meio à dor? Como ter fé em meio à dificuldade? Como? E agora? Mas é nessa hora que Deus exige de nós, é nessa hora que Ele está tratando com a gente, para ver qual vai ser a nossa atitude, de fé ou de desespero. É neste momento que a fé faz diferença, é neste momento que precisamos recorrer ao Senhor e confiar como Abraão confiou, confiar no Senhor, como Abraão confiou, aleluia. Também aqui no subsídio da lição diz assim: longe de estar incentivando Abraão a sacrificar o próprio filho, o Senhor estava mostrando a ele, bem como toda a humanidade, que sacrifícios humanos nunca seriam necessários e nunca foram ordenados por Deus. Na verdade, o sacrifício humano era um terrível costume pagão, adotado no culto babilônico. O Senhor, Ele não aceitava o sacrifício humano, né? Ele não queria o sacrifício humano, simplesmente era uma prova de fé em que Abraão estava passando, aleluia. Mas o Senhor queria provar a fé de Abraão, e é no momento de crise em que a nossa fé é testada, em que a nossa fé é provada. Então, é importante nós confiarmos no Senhor, aleluia. Abraão sabia que Deus poderia levantar o seu filho mesmo no meio do caos, mesmo no meio da cinza, como eu disse no início. Abraão tinha fé que Deus era poderoso para levantar o seu filho e cumprir com a promessa dele. Pastor Tiago, Deus não aceitava e continua não aceitando o sacrifício humano. Era um ato pagão, Deus, né, pastor? Não aceita. Tanto é que Deus impediu Abraão de sacrificar o seu próprio filho. Agora, uma coisa que precisa ser ressaltada aqui, pastor Tiago, é que Abraão, embora ele cresça que Deus poderia ressuscitar o menino, mas uma coisa me faz pensar ainda além. Abraão falou assim: bom, se Deus já me deu Isaac, mediante a idade que eu estou, mediante a que a minha esposa está passando, se Deus já me deu Isaac, então tudo é possível para esse Deus. Sim. Inclusive ressuscitar os meus filhos da cinza. Porque não era simplesmente estar degolado, porque o sacrifício ia tirar fogo. Ia queimar. Ressuscitar o menino da cinza. Ele falou: bom, se Deus já me deu esse menino, eu tendo 100 anos e minha esposa 90 anos, o que esse Deus não pode fazer? Ressuscitar da cinza? Isso aí para Deus é fichinha. Deus é poderoso, né? E o interessante é que Abraão confiava, irmãos. Haja visto que ele é tido como pai da fé, o nosso pai da fé, né? Então a confiança de Abraão é um exemplo lindo para nós. Mas vamos aqui para o tópico 1.3, que diz assim: Isaac conheceu a Deus, o Deus da provisão. A resposta de Abraão nesse momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam. Um dos maiores exemplos de fé que a Escritura nos menciona é o exemplo da fé de Abraão. Diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. Irmãos, interessante. Se Abraão se recusa a cumprir aquilo que Deus tinha ordenado a ele, pastor Noel, que exemplo ele deixaria para Isaac? Que exemplo de fé, que exemplo de confiança, que exemplo. Se nós, como pais, como obreiros da igreja, nos desvanecer, esmorecer no meio da crise, não confiar no Senhor, que exemplo nós vamos passar? Que legado nós vamos deixar para os nossos filhos de confiança? Se desanimarmos, se abandonarmos tudo no meio da crise. Mas Abraão foi diferente. Abraão foi até o fim, até o momento em que Deus fez com que surgisse ali o cordeiro para ser imolado, pastor Noel.
deixando um exemplo enorme para Isaac. A partir daí eu creio que a fé de Isaac também foi ali crescida, acrescida, aumentada, a ponto dele confiar, não, esse Deus é verdadeiro, eu posso confiar no Deus do meu pai. Não tinha cordeiro aqui, subiu eu e meu pai somente, os moços ficaram lá, subiu eu e meu pai com os objetos que precisavam para o sacrifício, e agora surgiu o cordeiro. Então isso fez com que a fé de Abraão fosse aumentada, fosse acrescentada. Então você pai, você que é de mais idade, é muito importante pedir ao Senhor graça para não esmorecer, para não desanimar no momento da crise, porque tem alguém olhando para nós, pastor Noel. Sim. Tem nossos filhos, tem os jovens, olhando para nós dizendo, peraí, como que ele vai se sair? Eles se espelham em nós, assim como Isaac se espelhava em Abraão, deixando ali um exemplo lindo de fé para Isaac, porque de confiança, um exemplo lindo de fé, que Isaac levou para a sua vida, como o pastor disse, haja visto que Deus, quando fala com o povo de Israel, ele disse, é o Deus de Abraão, de Isaac e depois também de Jacó. E essa convivência que Isaac tinha com seu pai, foi um dos fatores primordial para que a obra de Deus, ela prosseguisse avante, pastor Tiago. Veja bem, ninguém nasce para ser eterno. Ninguém nasce. Então nós já vemos Deus aqui projetando em Isaac a continuação da história. Então Isaac espelha em seu pai um caráter elevado. Isaac espelha em seu pai uma fé sobrenatural. Isaac espelha em seu pai uma obediência extrema. Agora, não poderia ficar só nisso. Apoiando no seu pai, a partir do momento em que Deus se revela no Monte Moriá, se revela a Isaac, Deus agora conhece o Deus que seu pai servia. Isaac agora então, conhece. Deus estava apostando em Isaac também, para que a história pudesse dar continuidade. Com certeza, isso contribuiu muito devido à confiança e à fé que Abraão tinha, e seu filho via. E agora Isaac está conhecendo o Deus que o seu pai seguia. Então por isso que Isaac conheceu o Deus da provisão. Sempre é um Deus que provê, Jeová Jireh. Interessante, pastor, que na verdade a promessa, embora o filho fosse de Abraão, o filho da promessa, mas a promessa real iria se cumprir nem em Isaac, mas lá em Jacó. Então precisava passar esse legado. Abraão passando para Isaac, Isaac passando para Jacó, porque é Jacó que tem os 12 filhos, de onde surge a nação de Israel. Aí dali que começa a aumentar a sua descendência como a estrela do céu. Então precisava deixar legado. Só que se começa errado com Abraão, será que terminaria como terminou? Não, Abraão tinha que começar certo, ele começou certo. Confiante. E Isaac também deu procedência certo, e chegou aonde chegou. Amém. Então, é o Deus da provisão, irmãos. Deus vem trabalhando de forma que às vezes nós não entendemos. Como diz aqui o título desse tópico, a pedagogia de Deus, pastor Noel. A pedagogia de Deus é diferente, talvez um pouco confusa para a mente humana, mas Deus tem os seus meios de trabalhar. Às vezes nós não compreendemos, mas é melhor esperar nele. É melhor esperar no Senhor. Eu gosto de um hino que diz assim, que o meu trabalho é descansar nele, é esperar nele. É esperar que Ele pode prover todas as coisas, porque Ele é poderoso. Amém? Só para nós fechar o tópico 3, o nosso horário já está muito avançado, pastor Inés, precisamos acelerar, mas eu faço questão de comentar isso aqui com os irmãos, um testemunho do pastor Mark Mudog, é um pastor americano do Texas, e em uma das suas ações, ele ganhou um bom dinheiro. Ele ganhou um bom dinheiro. E o pensamento de Mike Murdock dizia assim, bom, agora eu posso descansar. Eu tenho uma reserva que me vai trazer segurança e tranquilidade para eu viver o resto da minha vida. Só que Deus falara em seu coração: a sua autossuficiência me afasta de você. A sua autossuficiência me afasta de você. Dito isso, Deus falando no coração dele, sabe o que ele fazia? Em cada igreja que ele ia, ele assinava um cheque
e deixava de oferta. 30 vezes ele fez isso. E um cheque alto, $7.000. E quando ele deu o último cheque, o pensamento dele, pastor Tiago, é que logo Deus iria entrar com ia fazer alguma coisa. Mas quando ele foi no saldo da conta e viu que estava negativado, ele começou a entrar numa depressão profunda. 2 semanas se passaram. Ele teve uma ideia mirabulosa. E um grande empresário falou assim: eu vou patrocinar a sua ideia com todos os recursos. E a partir daquela ideia ele revolucionou a América. Moral da história: o patrocinador da ideia deu uma porcentagem para ele. E aquela porcentagem que ele deu para ele foi muito maior com o dinheiro que ele tinha arrecadado. E ele pôde viver o resto da sua vida tranquilo. Então, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, Deus tem muito mais para nos dar do que a gente imagina. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão, você acha que seu filho é tudo? Eu posso te dar muito mais. Entrega a mim. Aí, pastor, que eu concluo dizendo que sobre a pedagogia de Deus. Deus tem a presciência, Ele sabe o que vai acontecer. Nós não, nós achamos que acabou. Esse homem achou que tinha acabado. Agora, estou no negativado, o que eu vou fazer? Entrou em depressão. Mas o que Deus tinha para ele era muito maior, porque Deus conhece o futuro. E nós não temos esse poder de conhecer o que Deus vai fazer lá no futuro. Eu acredito que Deus não nos deu esse atributo da presciência para que a gente pudesse exercer a nossa fé. Exercer a nossa Porque fé. se Deus nos der esse atributo da presciência, nós não teríamos fé. Não teríamos, sabíamos o que iria acontecer, iríamos trabalhar para aquilo, né? Mas Deus não nos deu para que possamos confiar nele, para que possamos ter confiança E para nele. fechar mesmo aqui o tópico 3, pastor Tiago, as bênçãos de Deus, elas não estão na ordem geográfica. Não. Foge a ordem geográfica. A bênção de Deus, o milagre de Deus, ele não é geográfico. Ou seja, não, Deus só me abençoa se eu estiver em cima. Não. Você pode estar em cima, Deus te abençoe. Você pode estar embaixo, Deus vai te abençoar. Você pode estar na esquerda, Deus vai te abençoar. Você pode estar na direita, Deus vai te abençoar. Deus não usa a circunstância geográfica para nos abençoar. Ele nos abençoe aonde nós estivermos. A bênção de Deus na nossa vida não depende da nossa ótica, da nossa visão, dos nossos métodos, mas é do método dele. Amém? Vamos correr. O tópico 2 diz assim: a crise chega para Isaac. Isaac casa com Rebeca. E depois da morte de seu pai Abraão, Deus cura a esterilidade de sua esposa, vivendo este novo momento como pai de Esaú e Jacó. A terra enfrentou uma devastadora fome. Aqui que eu quero entrar, pastor Noel, que é interessante e me chamou a atenção. Depois. Porque Deus tratou com Abraão. E agora Deus começa a tratar com quem? Com Isaac. Me chama a atenção, antes de entrar aqui no tópico 2.1, que a experiência que eu tenho, pastor Noel, como pai, não serve para o meu filho. A minha experiência não serve para o senhor. A minha experiência não serve para o outro irmão. Cada um tem que ter a sua. Deus vai tratar com cada um. A experiência que eu tenho como pai não serve para o meu filho. Deus vai tratar com ele também. Poderia Isaac já viu tudo o que aconteceu com Abraão. Saiu da sua terra, dirigido pelo Senhor para uma terra diferente que ele não conhecia. Passou pelo momento do sacrifício lá, de Isaac, que era a pedido para ser sacrificado. Ou passou por fome também, Abraão também passou por momentos de fome, de escassez, né? Desceu para o Egito. Mas agora Deus precisava tratar com Isaac. A experiência que ele tinha tido junto com o seu pai não era o suficiente. Ei, saiba de uma coisa, irmãos, Deus vai tratar com você. A experiência que eu tenho não serve para você, a experiência é pessoal. E Deus sempre vai ter um divisor de águas para cada um de nós, pelo amor que Ele tem para conosco. Para que Ele possa nos prosperar, pastor Noel, para que a bênção do Senhor possa estar conosco, cada um de nós teremos a nossa experiência. Agora Deus então começa a tratar com quem? Com
Isaac também tratou com Abraão, e agora, porque ele era em quem iria dar continuidade à promessa, às bênçãos do Senhor. Era na vida de Isaac. Deus agora precisava então tratar com Isaac também. E agora Isaac vive um momento complicado também, já sendo pai de 2 filhos. E agora o que chega? Fome na terra também, assim como Abraão passou. Escassez. Olha o que diz aqui o tópico 2.1. Deus te faz promessa em meio às crises. Todos nós passaremos por momento de abundância e também algum tipo de crise relacionada à escassez. Todos nós, irmãos, todos nós passamos por momentos. Não existe momento bom que dure para sempre, e nem momento ruim também que dure para sempre. Todos nós passamos por momentos difíceis. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta lá, ele diz aos Filipenses, diz assim, ó, sei estar abatido, e sei também ter abundância. Ou seja, eu sei passar por momentos complicados, mas sei passar por momentos bons também, porque não há só momento bom na nossa vida, há momentos difíceis, momentos de crise, mas Deus nos faz prosperar em meio à crise, assim como a crise que nós estamos vivendo, assim como o momento em que nós estamos vivendo. Deus pode te fazer prosperar, Deus pode abençoar a sua vida em todos os aspectos. Até então, pastor, falando aqui de prosperidade, eu deixo aqui algo para os irmãos que estão nos assistindo. Qual o teu conceito de prosperidade? Qual o conceito seu de prosperidade? O que você entende por prosperidade? Eu me considero alguém próspero. Considero alguém próspero. E você? Qual o teu conceito de prosperidade? O que é prosperidade para você? É estar lá em cima, como diz o pastor Noel? Lá no topo? Ou estar lá embaixo e crer que Deus vai prover? Qual o teu conceito? Depois você pode responder aí na live, tá? Então Deus faz promessa em meio às crises. Deus nunca deixa de prometer alguma coisa, ó. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito, mas para ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele. Isaac teve a mesma atitude, pastor Noel, de Abraão, querer descer para o Egito. Um exemplo aqui para nós. No momento da crise, no momento da dificuldade, qual é a atitude do ser humano pelo impulso? Querer fugir do momento. Querer fugir da crise. Um exemplo que eu vou citar aqui, pastor Noel. Está passando por um momento difícil no casamento. Qual que é a atitude do ser humano? Divorciar. Fugir da situação, fugir da crise. Está complicado, eu vou fugir, não está dando certo na cidade, vou mudar para outra cidade. A atitude do ser humano, no momento de crise, no momento que a mente fica ali perturbada, é querer fugir da situação. Mas Deus vai agir, Deus vai te fazer prosperar no meio da crise, pastor Noel. Não é fugindo dela, não dá para fugir do problema. Sabe por quê? O problema vai com você. Não tem como fugir de problema. Não, eu vou mudar de igreja, pastor Noel, porque essa igreja não dá certo para mim, vou mudar de denominação. O problema vai com você, meu querido. Deus aqui falou para Isaac, não precisa descer para o Egito, fique em Gerar. Fica lá que é aqui que eu vou prosperar, é aqui que eu vou te abençoar. Então é o que eu digo para você nesta manhã, você que nos assiste, fica no seu lugar. Confia no Senhor que Deus vai te prosperar aonde você está. Dentro da sua casa, dentro da sua congregação, lá na empresa onde você trabalha, dentro do seu lar, no seu casamento, Deus vai te dar vitória e te prosperar, porque Deus faz nos prosperar no meio da crise. Pastor Tiago, observando a sua fala, quando o senhor disse que a minha experiência não serve para o senhor e vice-versa, está evidente e claro aqui. Por exemplo, Abraão, ele desceu para o Egito. Abraão desceu. Depois ele teve que mentir, que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Olha a atitude diferente de Isaac. A experiência do seu pai foi descer. Agora Isaac não. Isaac vai ficar. Né? Isaac vai ficar. Interessante, fazendo um paralelo, Deus fala assim para Abraão, sai da sua terra. Lá no começo. Agora Deus fala para Isaac, fica em Gerar. Fica em Gerar. E por que Deus faz prosperar em meio à crise? Novamente, eu volto a repetir. Sabe por quê? Porque a crise não pôde dominá-lo. A gente só vai sair e prosperar na crise se a mesma não nos dominar.
Agora, se a crise nos dominar, é como o pastor Tiago disse, nós vamos pedir divórcio, nós vamos mudar de cidade, nós vamos mudar de igreja. Por quê? Porque nós estamos sendo dominados por ela. Mas a partir do momento que é o Senhor que nos guia, que nos mostra, que nos norteia, nós vamos de encontro, nós vamos enfrentar e nós vamos prosperar em meio a essa crise. Com certeza, pastor Noel. Se não fugirmos, Deus vai nos abençoar, né? Se fugirmos, pode ficar complicada a situação. Estamos agindo com as nossas próprias mãos. E quando agimos com as nossas mãos, Deus deixa de colocar dele. Mas que nós possamos confiar no Senhor, que Deus nos faz prosperar em meio às crises. Vamos lá? Ainda dando continuidade aqui, ó. A bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre seu filho Isaque. Mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo, né? É importante aqui frisar também, ó, a bênção de Abraão foi transferida para Isaque, pois pela hereditariedade em si, não pela hereditariedade em si, mas pela sua fidelidade a Deus, seu caráter demonstrado em sua conduta agradou a Deus e ele prosperou espiritualmente. Então não foi por causa da hereditariedade, né? Não foi por causa disso, porque passou de pai para filho, mas por causa da confiança que Isaque tinha também no Senhor, que ele prosperou, que ele foi abençoado. Bem, vamos para o tópico 2.2, tomando decisões em meio à crise. Eu já falei aqui no início, que para tomar decisão no meio da crise é complicado, pastor Noel. Nesse momento a nossa mente fica confusa. A nossa capacidade de pensar, ela é inibida, né? A nossa capacidade de pensar fica inibida, a gente tem dificuldade de tomar decisões. Mas como tomar decisões em meio à crise? Ó, Deus foi bem claro, Isaque não deveria descer ao Egito, pois em Gerar seria abençoado. Isaque poderia questionar a Deus, pastor Noel. Espera aí, Deus, você não deixa eu descer, não quer que eu desça para o Egito. Aqui tem fome. E a minha família? Vai passar fome? E agora? Como decidir? Obedeço a voz de Deus, fico aqui ou desço para o Egito? O que é melhor? Como tomar essa decisão? Como? Mas Isaque tinha confiança no Senhor. Tinha exemplo. Pastor Tiago, é interessante aqui dizer, não é o Egito em si, porque quando a gente lê Egito em si, a gente já atrela a coisas ruins, a coisas... Mas se a gente for pegar a história de Jesus, Herodes perseguiu Jesus, aquela perseguição, e o anjo fala para José, e aonde? Para ter Jesus. No Egito. Então o problema em si aqui não é ir ou não ir ao Egito, o Egito em si, geograficamente. Não. A questão aqui é a obediência. Não vai lá. Não vai lá. Entendeu? Então a questão aqui de tomar decisão é obediência. E não se a cidade, o local. Egito. Até porque o Egito aqui é citado, pastor Noel, porque no Egito tinha pão. E na terra de Isaque não tinha. Era escassez, era momento de fome, era momento de seca. Mas no Egito tinha pão. Então o quê? Qual que era a tendência dele? Ir para um lugar onde tinha pão, onde ele poderia se sustentar a sua família. Mas como o pastor Noel disse aqui, o segredo aqui é a obediência, não é o local em si. Não é para onde eu vou, mas é a obediência, é ouvir e é conhecer a voz de Deus. Porque que glória a Deus teria se Isaque pega a sua família e vai lá para o Egito, lá tinha abundância, lá tinha pão, lá tinha fartura, come, tudo bem. Sim. Mas Deus queria mostrar para Isaque, dizendo assim, é eu que cuido de você. Então aqui já vai uma palavra de Deus para os irmãos que estão aqui, em meio a essa crise. Deus está querendo dizer assim, se você tiver a sua obediência em mim, eu vou cuidar de você. Mas ali tem, eu vou lá buscar. Não, Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai trazer até na sua mão, porque Ele é Deus. Ele é Senhor de tudo e de todos. É exatamente isso que Deus estava querendo transmitir para Isaque. É por isso que ele tinha que tomar a decisão sábia. E é por isso, novamente, pastor Tiago, é que ele não estava dominado pela crise. Porque se ele tivesse dominado pela crise, a decisão que ele ia tomar foi descer para o Egito. Procurar facilidades e não confiar no Senhor. Mas aí ele confiou, irmãos. Eu sempre digo que no momento em que nós conseguimos, pastor Noel, confiar no Senhor inteiramente e crer que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades, nós vamos descansar. Nós vamos descansar porque Deus pode, irmãos.
É nós que, como seres humanos, às vezes falhamos na nossa confiança, na nossa fé. Não conseguimos confiar. E Deus até nos entende, porque somos humanos. Mas se conseguimos confiar no Senhor, irmãos, Deus vai suprir, não importa o momento. Deus vai prosperar você no meio da crise do Covid-19. Não vai faltar pão, não vai faltar emprego, não vai faltar alimento, não vai faltar nada para você, porque Deus vai suprir a sua necessidade. Mas basta confiar. Não ser dominado pela crise, mas confiar no Senhor. O problema hoje de muitas pessoas não terem fé é porque elas querem ver alguma coisa. Porque elas querem palpar alguma coisa. Aí não é fé, né, pastor? Fé é crer ou naquilo pode ser que não até se vê. Pensamento positivo, né? Sei lá como que é. As pessoas hoje querem ver para crer. Acredita no palpável, né? No palpável. E Deus não trabalha nessa ótica, Deus não tem essa pedagogia, Ele trabalha pela fé. Deus não tem esse método. Ou você confia inteiramente ou não confia. Isso. Ou você entrega na mão de Deus ou você não entrega, pastor Tiago. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, diz a Bíblia. Então, veja se não é para ser imitado esse exemplo de decisão tomada por Isaac. Um homem movido pela fé. Sim. Hoje, a fé nos falta porque nós queremos ver para crer. Vamos em frente, pastor Noel. Isaac também foi tentado no quesito fé. Escolheu obedecer e permanecer em Gerar. Aí nós vamos aqui, o autor coloca aqui um subtítulo dizendo assim, avaliação do cenário. Qual era o cenário em que Isaac estava vivendo? Era tempo de escassez de alimento. Isso envolvia uma série de questões, empobrecimento, doenças, desequilíbrio emocional, entre outros. Em meio à crise, o texto bíblico nos mostra que a prosperidade divina outorgada a Isaac chamou a atenção dos filisteus. Qual que era o cenário? Cenário de fome, cenário de dificuldades. Isaac ficou em Gerar, Isaac não desce para o Egito. E é próspero. Nós vamos ver lá que Isaac prosperou. Que Isaac, ele já era rico, porque ele já tinha herdado de seu pai riquezas. E agora ele começa a prosperar também, ao ponto que os filisteus ficam de olho. Falam, como prosperar? Agora, trazendo para nós, pastor Noel, aqui, qual é o cenário em que estamos vivendo? Qual é o cenário do mundo hoje, do Brasil e do mundo? Cenário de crise. E eu digo que não é só crise sanitária, pastor Noel. Crise política, crise sanitária, crise econômica, espiritual, bem lembrado. Qual é o cenário em que a igreja vive? Momento de crise, crise terrível. Crise que amedronta às vezes a gente. Se começarmos a assistir demais as notícias, nós ficamos com medo. Deixamos de confiar no Senhor. Agora, qual vai ser a nossa atitude no meio da crise? Desse cenário crítico que estamos vivendo? De confiança ou de desespero? Qual vai ser? Vamos confiar que Deus é poderoso para que possamos sair dessa situação? Ou vamos entrar em desespero? O cenário é crítico. Semelhante aos dias de Abraão, ou de Isaac, semelhante, mas precisamos confiar no Senhor, irmãos. Com certeza, como eu digo sempre, Deus está tratando com a gente neste momento de crise. Deus quer ver a nossa confiança, como o pastor disse, crise espiritual. Talvez estamos tão tranquilos, tão descansados, está tudo bem, né? Vou na igreja o dia que eu quero, quando dá, e agora? Não podemos, estamos presos em nossas casas, saindo somente o necessário. Deus quer ver em nós confiança, igreja. Deus quer ver em nós fé. O cenário era crítico, mas os inimigos que estavam ali à volta viram a prosperidade. A mão de Deus agindo também na vida de Isaac. Pastor Noel, algum comentário sobre esse assunto? Enfim, então vamos dar continuidade. Terminando aqui esse tópico aqui, nós vemos que Deus tratou agora com Isaac. E o tópico 3 diz assim, prosperidade em tempo de crise. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaac, prospera em meio às adversidades. A bênção do Senhor era a razão da prosperidade de Isaac em tempos de crise. Então a Bíblia revela que quem confia no Senhor prospera no meio da crise. O tópico 3.1 diz assim, a prosperidade em tempo de crise dependerá do quê? Da sua atitude, da nossa atitude.
Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete abrir a janela do céu, todavia devemos fazer a nossa parte. Interessante isso aqui, a prosperidade em tempo de crise depende da nossa atitude. Qual é a nossa atitude? Primeiro, não devemos ficar de braço cruzado. Deus vai fazer, mas eu vou esperar cair do céu, pastor Noel. Não vou orar, não vou buscar, não vou trabalhar até mesmo, vou esperar acontecer. Peraí, Deus espera a nossa parte também. Isaac não parou de trabalhar, não. Ele já era próspero, ele poderia descansar, falar, não, estou bem, eu vivo tranquilo do que eu tenho. Mas ele não parou de trabalhar. Ei, nós temos que fazer a nossa parte. Primeiro do lado espiritual, de orar, de buscar o Senhor. Do lado físico, no lado secular também, trabalhar, correr atrás. O desemprego está grande, mas eu não saio de casa para procurar. Deus não vai te prosperar não, meu querido. Sai de casa, vai procurar, Deus vai abrir a porta para você. Deus vai te fazer prosperar em meia crise, mas depende de mim e de você também. Eu tenho uma frase, pastor Tiago, que de vez em quando eu uso, que ela diz assim: o esforço humano, aliás, a provisão divina não isenta o esforço humano. A provisão divina, ela é certa, mas ela não isenta o meu esforço. E eu digo também, em um jogo de xadrez, num jogo de xadrez, tudo muda quando o peão se mexe. Para quem conhece do jogo já entendeu isso aí, né? Isso mesmo. Em um jogo de xadrez, tudo muda quando o peão se mexe. Agora, você quer ficar de braços cruzados? Você quer ficar aí em berço esplêndido, que nem diz o hino nacional, que vai cair do céu? Se mexe, meu irmão. A provisão divina não isenta o seu esforço. Corre atrás, levanta, ergue a cabeça, sacude a poeira e dá a volta por cima. Faz a sua parte, que a parte de Deus Ele vai fazer. Pastor Noel, a lição diz assim, um dos parágrafos da lição diz assim: diante desta evidência, podemos observar que mesmo tendo bens, Isaac era rico, Isaac não parou de trabalhar. Isaac não parou de trabalhar. Ele não parou de correr atrás. Então, nossa parte nós temos que fazer, irmãos. Deus vai fazer a parte dele. Nós sempre citamos esse exemplo quando a gente fala disso, quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, pastor Noel. O tirar a pedra era serviço do homem. Mas a pedra era grande, era pesada. Deus podia falar, sai pedra, ela sairia. Mas, tirar a pedra, tira a pedra que eu vou fazer um milagre. Então, o que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Deus vai fazer o impossível, aquilo que nós não podemos fazer. Eu sempre digo que Deus nos entende, isso me mexe muito comigo, irmã Fátima, lá no meu coração, que Deus nos entende quando a gente diz sem querer, Deus, eu não aguento mais. Age por mim. Que hora, essa hora Deus nos entende. Isso mexe muito comigo, porque nessa hora, quando eu digo, Deus, agora é a sua vez, eu não consigo, as minhas forças se foram, eu já fiz a minha parte, agora eu não consigo. Aí Deus vai começar a trabalhar, aí eu descanso nele e ele vai agir, porque ele é poderoso, irmãos, e Deus tem feito isso em minha vida, pode fazer na sua também. Deus tem abrido porta, Deus tem suprido a minha necessidade, e Ele pode fazer na sua também, mesmo em meio à crise. Deus vai te fazer prosperar. Amém? Vamos em frente que o nosso tempo está acabando, né? Senão essa aula fica cansativa também. As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham, não importando onde estejamos. Apesar dos filisteus entulharem os seus poços, Isaac não se abateu e continuou cavando. Isaac prevaleceu ou prosperou, né, em meio à crise. Irmãos, as promessas de Deus são inesgotáveis. Ela não para de jorrar. A fonte de Deus, né, pastor? É uma fonte inesgotável. Aleluia. Nós podíamos citar aqui ou entrar em detalhe, mas não dá tempo, de quando o Isaac vai lá abrir os poços de seus pais, né? E aí eles começam a entulhar. Os inimigos começam a entulhar os poços. Mas Isaac não desistiu. Ele foi lá e abriu de novo. Até que venceu. Até que jorrou água. Posso falar, pastor? Eu pensei aqui agora. Sim. Hoje, quando as pessoas vão cavar um poço,
eles têm aquela forquilha e um pedaço de árvore e vai levando aqui. É interessante aquilo lá, né? Para encontrar o lençol freático. Aonde aquela forquilha, né? Ali é certeza que vai ter água. De água. Então ele vai cavar o poço ali. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanha, não importa onde esteja. Não importa se a terra é seca, pastor. Não. Ou seja, não depende da técnica humana. Exatamente. Não importa que se o indicador está falando, aqui tem água. Deus fala, não, pode ir a 200 metros para lá. Que mas lá é seco. Lá é deserto. A questão aqui não é a água, a questão aqui é Deus. É Deus. Porque aonde tiver Deus, Deus vai aparecer água, irmã Fátima. Está entendendo? Sim. É assim que Deus trabalha. Aleluia. É interessante, eu tenho alguns amigos, eu sempre conto uma experiência de um amigo, e de quando a gente era jovem, que a gente morava numa cidade pequena, pastor Noel, difícil. E eu sempre conto a experiência dele, e ele ganhava igual eu. Eu era jovem e tinha dificuldade. Mas Deus prosperava tanto a vida dele, que ele construiu casa, casou, comprou carro, falou, rapaz, você é abençoado, você é próspero, não importa o lugar, mas a cidade é pequena, não tem recurso. Deus vai te prosperar lá. Como eu disse, não precisa descer para o Egito, não precisa fugir. A fonte de Deus ela é inesgotável, como disse o pastor Noel, não importa a técnica humana de reconhecer aonde tem água para cavar poço. Pode ser no deserto, se Deus te mandar cavar poço lá vai ter água, pastor Noel. Porque Deus é Deus. Como eu disse, Ele não trabalha na ótica humana. Ele não trabalha na geografia humana. Deus é poderoso, a fonte dele é inesgotável. Eu vou usar isso aqui à noite, pastor Tiago. O problema é onde Deus está. Aonde Deus está é o melhor lugar. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Sabe por que inferno é inferno e tem esse nome horripilante quando escutamos? Porque Deus não está lá. Porque Deus não está lá. Porque se Deus estivesse no inferno, o inferno seria o melhor lugar. Onde Deus está, a bênção está. Detalhe, o céu não é céu simplesmente porque as ruas são de ouro, os muros são de jaspe e muro de cristal. Não, o céu não é céu só por causa disso. O céu só é céu porque Deus está lá. O céu pode ser a sua casa, meu irmão. Aleluia, Deus está lá. O céu pode ser o seu trabalho, aonde você estiver. Se estiver com a presença dEle, é o melhor lugar. A bênção de Deus está lá, Deus está lá. Ou seja, o céu só é céu porque Deus está lá. Aleluia, que coisa linda essa comparação que o pastor Noel fez. Então, o céu pode ser a minha casa, ou é a minha casa, eu creio claro aqui, a nossa casa. Porque Deus está presente nas nossas vidas. Então, irmãos, não tem o que temer. Deus vai te prosperar. A crise está complicada. A enfermidade chegou na sua casa. O desemprego chegou. Não conseguiu auxílio emergencial. Está complicado. Ei, Deus está lá? Ei, a bênção está lá. E ela é inesgotável. É fonte inesgotável para a sua vida. Confia no Senhor, meu querido, que Deus vai te fazer prosperar. Estamos aqui indo para o tópico final, né? O 3.3 diz assim: mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Todos reconheceram que a presença de Deus era com Isaac. Para que todos reconheçam Deus na sua vida, cultive uma intimidade, amizade com o Senhor. Isso é interessante, pastor Noel. Para que todos reconheçam, para que estão ao nosso redor, reconheçam e dê testemunho que Deus é na minha vida. Cultive um relacionamento, uma intimidade, uma amizade com Deus. Tenha particular com Deus. Pastor Tiago, interessante isso aqui. É que, por que eles reconheceram que Deus era com Isaac? Porque eles poderiam entulhar quantos poços eles queriam. Ele falou, não, para. Nós vamos cansar aqui de entulhar poço. Porque se esse rapaz entulhar, ele abrir 1000 poços, vai dar 1000 vezes água. Cada poço que ele abrir, vai dar água. Então não vamos reconhecer. Para de entulhar poço. Não vai. Mas só vai dar canseira. Vai faltar entulho aqui para nós aqui e o negócio. Está entendendo? Não. Vamos reconhecer logo que Deus é com ele e com esse Deus não tem como lutar, não. Sim. Os que estiverem em volta vão ter que reconhecer, irmãos. Não adianta ficar lutando contra o servo do Senhor. A bênção não era sorte, não, viu? Não era sorte, não. Era Deus. Por isso que eles reconheceram. Aleluia. Se andarmos na presença do Senhor, irmãos, a bênção nos segue. A bênção nos acompanha. E até perguntei aqui no início, né, no meio da lição, qual o teu conceito de prosperidade? O que é prosperidade? Ei, você é próspero. No meio da crise, tem alimento na sua casa.
No meio da crise do Covid-19, onde o desemprego ataca a humanidade, o mundo, a economia, a saúde, enfim, todas as classes sociais, tem alimento na sua casa, você está empregado. Ah, mas perdeu o emprego, mas não faltou alimento, não faltou o pão. Tem onde morar. Isso é caridade, meu irmão, é ser próspero. E quantas pessoas ainda, falando, né, de bens, têm conseguido trocar o carro, comprar casa em meio à crise? Porque Deus é fiel, a fonte dele é inesgotável, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, que a bênção do Senhor esteja na sua casa, né? Que possamos seguir o exemplo de Abraão e de Isaac e ter a bênção do Senhor, confiar nele piamente, que ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Amém, meu querido? Eu quero aqui aproveitar, aqui nós estamos já encerrando essa aula, né? Os irmãos que participaram conosco, fizeram seus comentários, Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Como eu já citei aqui no início, irmã Aparecida, irmã Cibele, irmã Graciela, os irmãos que participaram, Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus estamos com um bom número, pastor Noel, online aqui, 23 pessoas assistindo a nossa aula. Que Deus possa abençoar a sua vida. Aqui um comentário da irmã Cibele que diz assim, ó: devemos prosseguir com a fé no Senhor e crer que tudo no final vai dar certo, porque Deus agirá em nosso favor, se assim cremos. Amém. Se assim cremos, o Senhor vai agir com certeza, irmã Cibele, em nosso favor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pastor Noel, pode ir. Amém. Nós estamos chegando ao final. Essa só foi a primeira lição. Primeira lição, maravilhosa. De muitas outras, temos mais 12 ainda. Semana que vem, ó, as adversidades geram oportunidade. Isso aqui é fundamental. Com certeza, esteja aqui com a gente, nessa mesma plataforma, nesse mesmo horário, aprendendo a palavra de Deus. Vamos para a conclusão? Pode ler, pastor Noel, a conclusão. A nossa prosperidade não depende somente... Eu li errado, peraí. A nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos a bênção de Deus, é necessário tomarmos atitudes de cavar poços e distribuir desobstruir os entulhos para usufruir as promessas do Senhor. Depende de mim e de você. Tá? Então, está aqui a nossa conclusão de hoje. Que Deus possa ricamente lhe abençoar. Suas considerações? Amém. Eu queremos agradecer, irmãos, a todos os irmãos que participaram com a gente. Deus abençoe a sua vida. No próximo domingo, como diz o pastor, nós estaremos aqui novamente na Escola Bíblica Dominical. Hoje, logo mais às 18 horas, com a nossa live de Santa Ceia também. Que Deus possa te abençoar, te dar um domingo de vitória, de paz. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos para encerrar, pastor? Eu só quero dizer aos irmãos que estão olhando, se você quiser contribuir com essa obra, contribuir com a nossa Escola Bíblica Dominical, tem aí o QR Code na sua tela. É só você aproximar o seu celular e fazer a sua oferta generosa via boleto ou cartão de crédito. Você escolhe, seja um ajudador dessa obra e contribui para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando. Amém? Nós vamos voltar a essa casa, nessa live, para transmitir o culto online da nossa ceia às 18 horas. Nós estamos aqui para fazer um culto de celebração e participarmos da ceia do convidado. E os irmãos membros da nossa congregação que ainda não veio retirar os elementos, você tem mais 40 minutos. Vem aqui no nosso santuário, retire os seus elementos. Se quiser trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, nós estamos aqui para receber. E Deus estará te abençoando. Amém? Vamos de pé orar ao Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa manhã gloriosa, essa manhã proveitosa, onde nós aprendemos a tua palavra, que o Senhor é Deus
que o Senhor trabalha, independente da situação geográfica, independente de onde nós estamos, independente da situação adversa que estamos passando, o Senhor sobrepõe sobre tudo isso e nos garante a vitória. Meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza que nessa manhã fomos grandemente edificados pela Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço pela vida do pastor Tiago, que é aqui o professor, superintendente dessa escola, que cada vez mais a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre essa classe, sobre essa escola bíblica dominical. Nós pedimos a tua bênção desde agora para todos sempre. Amém. Bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja presente em cada coração. E você daí de casa e nós daqui dizemos juntos, amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.